Agora, a gente vai fazer uma apresentação, né? Eu vou convidar aqui o Pedro Venzon, que é gerente de políticas na Associação Internacional de Comércio de Emissões, a IETA, para fazer um panorama para a gente de como é que está as tendências de mercados de carbono de forma geral no mundo. É um desafio enorme, né? Porque a gente está aqui num assunto complexo, mas o Pedro fez um exercício de síntese e ele vai assumir essa missão agora. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Fica à vontade. Pode escolher um microfone para você. Maravilha. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui. Um monte de gente conhecida aqui, amigos, especialistas no mercado. Aumenta a minha responsabilidade aqui de tentar resumir um pouquinho de como que a gente vê as tendências atuais dos mercados de carbono ao redor do mundo. Então, para início de conversa, né, eu sei que eu não tenho muito tempo, acho que o importante aqui é, antes da gente falar de mercados em si, seria importante a gente discutir um pouquinho mais o contexto geral, colocando, né, como a principal mensagem a ideia de que, de fato, os mercados eles têm evoluído e continuam com essa tendência de evolução, apesar de considerações importantes em termos de aspectos econômicos, políticos, sociais, ambientais aí que a gente tem visto acontecer. Então, para começo de conversa, pressão fiscal ao redor do mundo. A gente tem expectativa aí de que a relação dívida-PIB até 2030 chegue a 100% em média, né? Isso eventualmente vai limitar também a quantidade de recursos destinados a aspectos relacionados ao atingimento das NDCs e ao cumprimento aí dos compromissos relacionados às mudanças climáticas que os países assumiram. Um outro ponto importante também é a questão da incerteza econômica, né? A gente vê diversas economias aí, né, com um crescimento baixo. Hoje a gente tem a expectativa de crescimento esse ano de 2,3% do PIB global, né? Esse é um crescimento abaixo, se a gente for pegar os níveis de crescimento antes da pandemia. Nos últimos 10 anos, antes da pandemia, a gente tinha um nível de crescimento de 3,1% do PIB global, né? Então, também é um outro ponto que limita, né, a quantidade de investimentos, né? A gente também percebe uma volatilidade comercial e também dos mercados financeiros muito grande. Acho que isso está relacionado inclusive, uma dinâmica que a gente tem visto cada vez mais frequente de novas tecnologias surgirem e mudarem quase da noite para o dia, né, os padrões de consumo, né, também os interesses dos investidores. E aí você tem o risco ali de alguns investimentos que tinham um planejamento aí de longo prazo naqueles ativos, né, ficando com aqueles famosos stranded assets, né, que eventualmente acabam perdendo o seu valor ali antes do planejado. E isso também acaba limitando, né, a quantidade de recursos aí para que a gente possa investir nas questões climáticas, as próprias mudanças climáticas e os desastres ambientais, né? A gente, num ambiente assim de recursos limitados, o que acaba acontecendo com os desastres ambientais é que você tem que destinar recursos da saúde, educação, segurança, inclusive de adaptação que você estava fazendo para cobrir, né, a recuperação ali daquela infraestrutura que foi impactada pelas mudanças climáticas. E aí, qual que é a consequência disso para o desenvolvimento sustentável? Acho que um ponto muito importante que a gente tem que considerar quando a gente fala de desenvolvimento sustentável é a necessidade de um crescimento sustentado de longo prazo para que a gente possa fazer, né, um planejamento das ações ali e, de fato, canalizar os recursos para onde eles são necessários e diminuir os impactos econômicos desse processo de transição, né? E aí que entra a questão de mercados de carbono, porque mercados de carbono ele não é, né, a solução para todos os problemas, não é a bala de prata, como a gente já vem repetindo já há muito tempo, mas ele é, de fato, um instrumento muito necessário no sentido que mercados regulados podem auxiliar os governos a aumentar as suas receitas, né, para que eles possam também canalizar os recursos para onde são mais necessários para a transição para uma economia de baixo carbono, principalmente quando a gente pensa em investimento em tecnologias verdes, né, e facilitar esse processo para que ele seja feito com o menor impacto econômico, né. E, por outro lado, programas de créditos, né, também são importantes para que a gente possa facilitar com que esses investimentos do setor privado sejam canalizados para atividades de redução e remoção de emissões
de uma forma que seja mais eficiente, né? Então, dos dois lados ali dos mercados de carbono, os próprios governos têm reconhecido isso e têm utilizado cada vez mais esses instrumentos de precificação de carbono como uma ferramenta importante para conseguir atingir as suas metas climáticas, né? E aí, trazendo o primeiro ponto, né, relacionado mais a mercados regulados e até além de mercados, né, instrumentos de precificação de carbono. Então, o que a gente vê é que as principais economias do mundo já estão avançando nesse processo, né? Hoje a gente tem cerca de 80 instrumentos de precificação de carbono ao redor do mundo já implementados. Desses 80 instrumentos, 37 deles são sistemas de comércio de emissões, né? Do ano passado, do ano de 2023 para o ano de 2024, a gente teve um crescimento de 24% para 28% das emissões globais sendo cobertas por algum tipo de precificação de carbono. Então, a gente reconhece que, além desse crescimento macro, né, o que tem acontecido também é um crescimento em termos de diversidade, de complexidade. Então, por exemplo, na China, a gente tem o sistema de comércio de emissões chinês expandindo seu escopo para novos setores. A gente tem mecanismos, por exemplo, relacionados ao próprio setor marítimo internacional avançando, né? Você tem o CORSIA, então você tem um conjunto aí de tipos diferentes de desenhos de precificação de carbono que eventualmente precisariam se conectar e de alguma forma se harmonizar para que a gente tivesse um preço global e consistência entre esses instrumentos, e esse é um desafio, né? E é claro que os países também reconhecem essas dificuldades. A gente vê não só a União Europeia, né, avançando na implementação do seu CBAM, né, do ajuste de fronteira, né, mas também outros países considerando a possibilidade de estabelecer os seus próprios mecanismos de ajuste de fronteira, por exemplo, Austrália, Canadá, Japão, Turquia, são alguns deles. A gente tem a expectativa de que a China e que Taiwan, no meio do ano, lancem uma proposta para o seu mecanismo de ajuste de fronteira, né? Então, esses são pontos importantes a considerar. Por outro lado, tem alguns setores que são tradicionalmente mais complicados de serem considerados dentro de um sistema de comércio de emissões. Então, por exemplo, a agricultura, que considera, que engloba cerca de 12% das emissões globais, é tradicionalmente um setor que tem ficado fora, né, do sistema regulado. Resíduos também, né? Então, esses são setores que a gente precisaria avançar para que a gente pudesse, de fato, trazer para dentro do ambiente regulado e também auxiliar nesse processo de transição para uma economia de baixo carbono relacionada a esses setores. E cada vez mais a gente tem percebido que o sistema de comércio de emissões tem priorizado um arranjo mais focado na intensidade de carbono do que no cap absoluto, né? Diferentemente do que a gente vê, por exemplo, na União Europeia, né? Você tem países como a Austrália, Canadá, a própria Turquia, né? A Índia agora também discutindo isso, né? A adoção de um sistema que estabelece caps, mas muito mais focados na intensidade de carbono, para dar uma flexibilidade maior, considerando essa incerteza do cenário econômico. Então, como você não sabe o quanto que a sua economia ela vai crescer nos próximos anos, você tem talvez uma facilidade maior em estabelecer limites pela sua intensidade do que limites absolutos, porque esse limite pode ficar frouxo se você crescer pouco, né? Ou esse limite pode ficar muito pesado se você crescer mais do que você estava prevendo, né? Os preços evoluíram, né? A precificação real de carbono no mundo hoje é $19, né? Em média, né? Há 10 anos atrás era $10. Acho que esse é um importante avanço, né? Embora ainda esteja muito aquém do que a gente precisaria para atingir os compromissos do Acordo de Paris. Existiu uma ligeira diminuição, né, de quanto que esses sistemas de forma conjunta renderam para o governo, né? Então, naturalmente, ainda tem um volume grande, né, indo, né, para os cofres públicos que são gerados pelo sistema de comércio de emissões, são $100 bilhões anuais, mas teve uma pequena diminuição em 2024. E um fato é que cada vez mais os mercados regulados eles têm se aproximado de mecanismos de crédito de carbono, de padrões independentes. Então, essa linha entre mercado voluntário, né, ou pelo menos normalmente o tradicional ambiente de mercado voluntário e mercado regulado, ela tem ficado mais tênue, né? Então, ela tem cada vez mais evoluído no sentido de ter uma integração maior. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, na Califórnia, a gente vê isso acontecendo também com outros instrumentos, por exemplo, no Chile, na Colômbia, e a gente espera que isso vai evoluir cada vez mais.
Falando de mercados voluntários, né, e aí talvez esse não seja o termo mais correto, né, até gostaria de chamar a atenção que os mercados voluntários eles têm muito mais a ver com o lado de como que você usa aquele crédito, mas quando a gente pensa esse crédito no lado da oferta, de como ele está sendo produzido, né, ele é um mecanismo verificado, né, ele é um crédito verificado, que aí poderia ser utilizado para tanto um compromisso voluntário ou, eventualmente, se ali aquela jurisdição permite, né, também um compromisso regulado, né, dentro do âmbito regulado. Mas, falando de voluntário, especificamente, as aposentadorias têm aumentado. Então, em 2024, elas aumentaram 15% em relação a 2023, muito em função do aumento de aposentadorias relacionadas a compromissos regulados, essas aposentadorias relacionadas a compromissos já regulados numa jurisdição que tenha essa regulação, aumentou 3 vezes em relação a 2023, né, e representa 25% dessas aposentadorias totais. Então, essa é uma tendência que a gente vê como algo interessante a se acompanhar, mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que existe um excedente muito grande de créditos no mercado que não foram aposentados, são cerca de 1 bilhão de créditos que ainda não foram aposentados, e isso é algo que a gente tem que considerar. A maior parte desses créditos vindo de projetos de energia renováveis ou projetos relacionados ao setor de uso da terra. Por parte, né, da demanda, né, a gente percebe uma diversificação de portfólio, né, cada vez mais os compradores de créditos priorizando não só a diferenciação, mas também a qualidade, né. Então, cerca de 60% dos créditos que foram aposentados em 2024, eles estão na faixa ali de uma vintage entre 3 a 5 anos, né. Então, isso já demonstra talvez aí uma predileção dos compradores em relação a créditos que têm uma vintage mais recente, né? E também o que a gente percebe é cada vez mais, até por questões naturais aí do escrutínio que tem sido feito em relação aos créditos de projetos de hedge, diminuindo ali né, o que seria, né, a proporção ali dos créditos de hedge ainda continuam sendo a maior parte dos créditos que foram aposentados, né, mas cada vez mais outros tipos de projetos surgindo aí também como projetos que têm interesse, né. Então, por exemplo, créditos de remoções de soluções baseadas na natureza, créditos de manejo, créditos ligados a aterro e também de cook stoves, né. Então, esses foram créditos que aumentaram muito a demanda em relação aos demais, né. Em relação à oferta de créditos, né, a gente tem uma diminuição quase que padrão, né, entre ano a ano a gente tem percebido 5% de diminuição desses créditos, né, na oferta, e é uma tendência que a gente fique a gente acaba entrando num ambiente de emissões líquidas negativas de crédito de carbono, né, o que viria a diminuir, começar a gradualmente diminuir talvez aquele volume excedente que eu mencionei de 1 bilhão, mas ainda, óbvio, ia demorar muito tempo ainda que a gente conseguisse chegar num momento ali que existem mais demanda do que créditos, porque tem esse excedente ainda tendo uma pressão aí por trás dessa questão. Para avançar um pouco aqui, que eu estou vendo que meu tempo está se exaurindo muito rápido, então, falando do ICVCM, acho que isso é um ponto importante também, né? Então, a gente já sente em alguns aspectos o impacto do ICVCM, né? Então, por exemplo, no pipeline, né, de projetos, a gente tem uma diminuição de 40% no pipeline de projetos relacionados às renováveis, né? A gente também tem um aumento ali do número de projetos, do número de programas ali se envolvendo com as metodologias que foram aprovadas no ano passado relacionadas ao contexto ali de soluções baseadas na natureza, essencialmente as metodologias de hedge para programas jurisdicionais ali e também a VM 0048, né? Mas isso ainda não é um consenso, né? Eu acho que é importante a gente mencionar que o ICVCM ainda tem um longo processo para conseguir, enfim, ter um consenso mais... O ICVCM, sim. Ok, desculpa. Então, para aqueles que não estão tão a par do que é o ICVCM basicamente seria o standard dos standards, né? Então, ele busca definir o que seria a integridade em termos de geração de crédito de carbono, né? Então, o que seria os critérios mínimos de qualidade que projetos dentro de diferentes standards deveriam seguir para que a gente tivesse ali uma harmonização em termos de qualidade global do que seria um crédito de carbono, né? E ele é uma iniciativa do setor privado, né, com uma articulação, uma série de outras organizações, e que busca, né, a partir, né, de uma série de critérios ali,
estabelecer, então, esses padrões mínimos, né? Alguns países já têm adotado o SVCM como os seus próprios princípios de integridade, como é o caso do governo do Reino Unido, mas outros ainda estão relutantes, têm outros aspectos que não necessariamente estejam alinhados ao SVCM, né? E cada vez mais a gente tem uma sofisticação de produtos, né? Então, como seguros, né? Como resseguros, né? Para que cada vez mais os atores aí consigam se engajar com esses mercados voluntários com maior confiança, né? Então, passando para mercados internacionais, especificamente artigos 6.2 e 6.4, a gente tem esses dois mecanismos dentro do Acordo de Paris como os mecanismos de mercado do Acordo de Paris. De um lado, né, o 6.2 é um mecanismo que já está em operacionalização, a gente já tem mais de 100 acordos ou memorandos de entendimento assinados entre países, só no ano de 2024 foram cerca de 20 novos acordos, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que houve apenas uma transferência concluída, né, entre a Suíça e a Tailândia, então ainda é uma necessidade avançar nesse processo para que a gente consiga, de fato, utilizar o mecanismo para atingir os nossos compromissos climáticos, né? Aqui, a ingerência, vamos dizer assim, do sistema do NFCCC é relativamente limitada, a maior parte, né, de como que essas estratégias cooperativas vão se dar depende de um desenho que é definido nesses acordos entre os países, né? Mas ainda existe, né, um grande receio dos países em se engajarem com o artigo 6, muito em função do risco que o ajuste correspondente pode trazer, inclusive para o atingimento das suas metas climáticas. Então, é importante trazer clareza nesse sentido para que eles montem arranjos institucionais que possam ajudá-los a se engajar com confiança nesse processo. Por outro lado, a gente tem um mecanismo centralizado, né, o mecanismo de crédito do Acordo de Paris, o PACAM. Ele tem um aspecto que traz um pouco mais de flexibilidade, que são os MCUs. MCUs é Mitigation Contribution Units. Então, basicamente, ele acaba sendo, né, como se fosse um ITMO sem autorização, né, porque ele segue ali os mesmos critérios para você emitir um crédito de carbono dentro do artigo 6.4. Então, tem que seguir as metodologias, eventualmente, que vão ser aprovadas dentro desse mecanismo de crédito do Acordo de Paris. Mas não necessariamente precisaria ter uma autorização no princípio ali da geração daquele crédito, né? Podendo, enfim, os governos também se sentirem mais confortáveis em promover esse tipo de instrumento e, uma vez que eles tivessem mais clareza se eles irão ou não atingir a sua NDC, eventualmente autorizar aquelas unidades, né? Então, esse seria uma forma que facilitaria o engajamento com o artigo 6, né? Acho que o que é importante mencionar em relação ao PACAM, que ele, por ser um mecanismo centralizado, ele ainda está em operacionalização, né? A gente espera que ele fique totalmente operacional aí no ano que vem, mas ainda precisa ter metodologias aprovadas, não tem nenhuma metodologia que tenha sido já aprovada dentro do PACAM. As metodologias que estão sendo priorizadas são as metodologias dos projetos que pediram transição do MDL para dentro do artigo 6.4. Existem algumas preocupações se esses projetos vão seguir os mesmos critérios de integridade que, eventualmente, um projeto do artigo 6.4. Então, ainda é incerto você pontuar qual seria a demanda para esses créditos, né? Mas é fato que é bem provável que essas metodologias vão começar a aparecer aí no segundo semestre de 2025 agora, e a gente vai poder ter um pouco mais de clareza do que elas vão trazer. Em relação à RED, acho que é importante mencionar também um aspecto que recentemente foi aprovado, algumas condições adicionais para projetos de RED, basicamente mencionando que projetos de RED eles têm que estar inseridos dentro de uma estratégia nacional de RED. Então, para poder eventualmente fazer parte do mecanismo, mas, obviamente, as metodologias relacionadas à RED dentro do artigo 6.4 ainda vão precisar ser avaliadas e analisadas. Só para finalizar, acho que é importante trazer o ponto aqui que se estima, pelo menos com o que já foi divulgado de governos, né, que haja uma demanda de 32% até 2030 de governos em relação aos ITMOs, né? E quando a gente compara, por exemplo, ao Corsia, que também é, né, um tipo de engajamento que cai dentro do artigo 6.2, né, mas aí do outro lado não teria um país, né, seria, né, enfim, o setor da aviação civil internacional, ele basicamente representaria, né, os outros 68% da demanda até 2030. Isso equivale a 466 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, né? Então, tem outras estimativas, né, do próprio ICAO, né, que traz os números aqui que eu mencionei no slide, entre 102 a 148 milhões de toneladas, mas essas se referem somente à fase 1 do Corsia, que vai
até 2026 e tem que ser entregues ali as compensações até 2027. Né? Já tem diversas transações acontecendo entre o governo de Guiana, que foi o primeiro ali a autorizar, conceder essas autorizações no âmbito do Corsia, né, com diversas empresas aéreas, né, mas ainda é muito incerto a gente definir ali como é que esse mecanismo vai evoluir, porque depende muito de outros governos também começarem a se sentir confortáveis para se engajar com o artigo 6 e também de internalizar as regras que foram definidas no Corsia dentro da sua própria legislação. Né? Então, Brasil, União Europeia, Canadá e Reino Unido já estão incorporando, né, as regras do Corsia na sua legislação, mas ainda precisaria de outros marcos jurídicos nacionais para que a gente conseguisse, de fato, operacionalizar o Corsia de forma mais ampla. Mas, com isso, acho que eu consegui ficar os 20 minutos, talvez tenha sido meio excessivo em termos de informação, mas qualquer coisa eu fico à disposição de vocês. Obrigado, gente. A gente te colocou nessa roubada, né? Parecia uma corrida, né? De obstáculos aqui, mas obrigada, Pedro, mesmo. Obrigado.